Olá, meu nome é Tiago e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Antes de dar início, gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse esse vídeo e compartilhasse. Isso é uma forma de você estar cooperando com a obra de Deus e também estar divulgando, essa palavra, ok? Feito isso, vamos dar continuidade. Bom, hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus. No entanto, eu quero trazer uma palavra assim, sem rodeios. Não quero trazer aqui todo o sistema teológico, que isso demoraria muito tempo. Eu teria que fazer um vídeo de 4 a 5 horas, aí ficaria muito maçante. E nos dias de hoje, eu acredito que o quê? A palavra ela tem que ser direta e reta, entendeu? Ou seja, sem rodeios, sem muitas explicações, porque nós já estamos vivendo o final dos dias. Então, assim, não tem como eu ficar dando muitas explicações, detalhes. Os detalhes é para ter começado a estudar antes, mas agora tem que ser direto e reto. Sem rodeios, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou pegar o que é principal nos nossos dias em relação à volta de Jesus. Lá em Mateus 24, no versículo 32 e 33, diz assim: Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Você consegue ver os códigos disso? E essa passagem foi uma das primeiras coisas que eu estudei. Foi uma das coisas que, no início da minha conversão, cheguei a fazer um cálculo. Eu e um amigo meu fizemos um cálculo ao qual realmente trazia para as datas de hoje. E com o tempo, desenvolvendo muito mais e também conhecendo pessoas que têm conhecimentos teológicos muito avançado e conhecendo pessoas que têm conhecimentos aprofundados sobre as profecias bíblicas e que também consegue ter uma visão diferenciada. Nisso daí também tem o Daniel Mastral, aprendi muito com ele, aprendi muito a enxergar os códigos da Bíblia, principalmente esse ao qual eu vou estar passando hoje. Israel, nós precisamos entender que Israel é o relógio de Deus. Você quer conseguir ver e entender em que época bíblica nós vivemos? Olhe para Israel. Quando nós olharmos para Israel, nós vamos entender o que está acontecendo. Vamos conseguir entender que horário que é. Vamos pensar assim, Israel é o relógio de Deus. Ele marca quando as coisas vão acontecer. Entendeu? E Israel é o principal marcador. Nós temos vários outros sinais que Deus vai nos dar, que é sinais do céu, sinais políticos gerais, sinais de guerra. Esses sinais mostram e apontam a volta triunfal de Jesus. A volta de Jesus e marca o arrebatamento. Porque a volta triunfal de Jesus é uma coisa, o arrebatamento ele é outra. Não tenho tempo de explicar isso agora. Mas nós temos marcadores, e Israel é o marcador. Até 14 de maio de 1948, Israel não existia como nação, somente como povo. Era considerado o povo judeu. Mas esse povo ele viveu muito tempo sem ter uma nação. E em 1948 começa-se a ter a nação de Israel. Muito interessante isso. Em pleno o século XX, começa Israel a florescer. A figueira floresce. Entende esse código? A figueira floresce. No Salmo 90:10, fala o seguinte, que uma geração bíblica, ela é de 70 a 80 anos. Então, vamos pensar. Jesus ele disse o seguinte, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ali ele estava falando de várias coisas, vários sinais que apontam a volta de Jesus, a volta dele na terra. E 70 anos. Quando que Israel completou 70 anos? Se você somar, fizer aí de 1948, 14 de maio de 1948,
até 2018. 2018, a Figueira completou 70 anos. Então, a partir de 2018, começou-se uma nova contagem, uma nova forma de olhar as coisas. O mundo entrou em uma nova coisa. Talvez o mundo tenha entrado nas dores de parto em 2018. O que será que começou a acontecer a partir de 2018? Você pode analisar o que aconteceu a partir de 2018. Gradativamente as coisas foram aumentando, né? As dores de parto começaram a acontecer. Israel completou 70 anos em 2018. E o interessante é que a partir dali de 2018 também teve uma pessoa que começou a ser muito proeminente no meio de Israel, começou a ser muito visto, começou a crescer. Será que não era o chifre pequeno que começou a crescer e ganhar notoriedade mediante Israel e mediante o mundo? Muito interessante pensar nisso, viu? Analisa isso que eu estou falando. Guarda isso. E guarda isso também que eu estou falando. De Israel, 2018, 70 anos. Ou seja, 2028, 80 anos. Guarda isso que eu estou falando. Uma outra analogia que é feita, Jesus ele ressuscitou no amanhecer do terceiro dia. Então, muitos acreditam que Jesus viria no amanhecer do terceiro milênio. Se você fizer aí uns cálculos, o amanhecer do terceiro milênio também vai dar mais ou menos na data em que nós vivemos atualmente, tá? Porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, 2 milênios, né? Nós temos aí 2000 anos, entramos no terceiro milênio, no início do terceiro milênio, no amanhecer do terceiro milênio. Poderia ser também, é uma conjectura que é usada pelos judeus messiânicos, que o Messias virá no final do terceiro milênio. Aí tem até uma outra contagem que os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, também acreditam que o Messias deles aparecerá nesse mesmo período. Só para fazer uma contagem básica aqui, se para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, então o que é a nossa vida? Como Jesus disse, né? Nossa vida é como uma fumaça que aparece e logo se desfaz, como uma flor que brota e logo se seca. Se você fizer as contas, 1000 anos, um dia, para Deus, analisando a nossa vida, se você viver 100 anos, é como se você estivesse vivendo 2 horas ali, mais ou menos. Para Deus é como se nós estivéssemos vivendo 2 horas e mais ou menos ali uns 4 minutos, tá? Mais ou menos nessa base. Ou seja, é mais ou menos como se você fosse assistir um filme. Essa é a nossa vida diante de Deus. Isso se viver 100 anos. Hoje em dia está muito raro quem vive 100 anos. Então, assim, se você for analisar quem vive 50 anos, seria metade disso, né? Ele viveria ali 1 hora. No olhar divino, no olhar da eternidade, é como se fosse 1 hora. O que é 1 hora de vida mediante a eternidade toda? Ou o que é 2 horas, ainda que viva 100 anos, o que é 2 horas de vida mediante a eternidade? É muito interessante pensar nisso. Tem um vídeo do Carl Sagan que fala pálido ponto azul. É ali. É a nossa casa. Somos nós. Ali estão todos que você amou. Todos que conheceu, de quem já ouviu falar. Todos os seres humanos que já existiram, que vivem ou viveram suas vidas ali. O conjunto de nossas alegrias e sofrimentos. As inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas. Todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças esperançosas, inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, celebridades, líderes supremos, todos os santos e pecadores da história de nossa espécie viveram aqui, num grão de poeira suspenso num raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica.
Pense nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Pense nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel contra os habitantes quase indistintos de algum outro canto, em seus frequentes conflitos, sua ânsia de recíproca destruição, seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica que nos envolve. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que, de algum outro modo, virá algum socorro que nos salve de nós mesmos. A Terra é, até agora, o único mundo conhecido que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, ao menos no futuro próximo, para onde nossa espécie possa migrar. Visitar, sim. Habitar, ainda não. Goste-se ou não, no momento, a Terra é o nosso posto. Já se disse que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina humildade. Talvez não exista melhor comprovação da loucura das vaidades humanas do que esta distante imagem. Para mim, ela sublinha a responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente uns com os outros e de preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Ponto azul. Nesse planetinha tão pequeno é onde nós temos todas as nossas ganâncias, todas as nossas guerras, brigas, ciúmes, discussão, lutamos, trabalhamos tanto para viver mediante a eternidade. Cerca de 1 hora, 2 horas de vida. É isso que é a nossa vida perante a eternidade. Só você fazer as contas, tá? 1000, 10% de 1000 são 100. Então você pega 24 horas, 10% de 24 horas. Outro sinal é, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? Comiam, bebiam, davam-se em casamento, ou seja, viviam as suas vidas normalmente como se nada tivesse acontecendo. E Noé, o louco da cabeça, Noé passou 100 anos ali, mais ou menos, para construir a arca. Nesse período ali que ele começou a construir a arca, ele não sabia quando ia começar a chover. A única coisa que Deus disse para ele é que iria chover. Deus deixou bem claro, vai chover. Mas Deus não disse para ele quando iria chover. No entanto, quando faltava 7 dias para chover, Deus disse para Noé, Noé, entre na arca, porque daqui 7 dias farei chover. Ou seja, Deus avisou Noé antes de acontecer. No início, quando Deus avisou, olha, Noé, construa a arca, porque eu farei chover sobre a terra. Mas Deus não disse quando, disse para ele construir. Ele demorou em torno ali de 100 anos. E aí, depois disso, a hora que ele terminou, estava pronta a arca, isso era um sinal. Aí Deus disse, agora, a partir de 7 dias, começarem a derramar o dilúvio sobre a terra. Então, Jesus pega o código. Jesus disse como foi nos dias de Noé. Então, Deus está te avisando como foi nos dias de Noé. Hoje, Ele está nos alertando. É como se a nossa arca já está pronta. Já vai começar o juízo de Deus sobre a terra. Então, Deus está nos alertando. Deus está nos alertando. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 em diante, preste muita atenção nisso. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessita que vos escreva. Paulo está dizendo isso. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que,
Quando disserem a paz e segurança, então lhe virá repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vou ler de novo. Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Vós, irmãos, não estáis em trevas. Por quê? Todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Analisa os sinais, seja sóbrio. Não durma, não fica sonolento, seja sóbrio, fique acordado, alerta, atento às coisas que estão acontecendo. Ou seja, o dia do Senhor virá como um ladrão para aqueles que estão sonolentos, para aqueles que estão dormindo, para aqueles que não estão levando a sério essa palavra, que não estão levando a sério que Jesus está às portas. Quem não leva a sério, esse daí será pego de surpresa. Agora, para os filhos da luz, para os guerreiros da luz, para os guardiões da essência divina, os guardiões dos últimos dias, o remanescente fiel, a esses não serão pegos de surpresa. Porque o Espírito de Deus vai mostrar, e já está mostrando, quando que o Filho do Homem vem. Quando? Ele está mostrando, já está perto, já está para acontecer. Pode ser, de fato, que não sabemos o dia e a hora exato, mas dá para sentir, dá para saber. À medida que ele está se aproximando, o noivo diz vem, e a noiva diz vem. É isso, Maranata. Isso vai ficar cada vez mais forte nos filhos da luz, no coração dos filhos da luz. Isso é um sinal que ele está chegando. E nós temos também luas de sangue. Já aconteceu várias luas de sangue, ao qual foi marcadores de tempo, como eu falei, data de 2018. Então houve um marcador de tempo ali, luas de sangue que marcou o tempo até 2018. Agora, de 2018 em diante, há um outro marcador de tempo. Esse marcador de tempo veio as luas de sangue, mais um alinhamento de planeta. Não vou entrar no mérito dos alinhamentos de planeta, mas dia 28 de fevereiro de 2025 tem um alinhamento de 7 planetas. Muito interessante, sinais do céu. Mas nós temos luas de sangue em 14 de março de 2025, nós temos luas de sangue em 27 de agosto de 2026, nós temos luas de sangue em 25 e 26 de junho de 2029. Marcadores de tempo. Se você analisar historicamente, toda vez que aconteceu algo importante em Israel, teve luas de sangue. E, inclusive, tem uma lua de sangue aí específica que vai, coincidência, né, cair com a festa de Purim em Israel. Vamos ficar atento aos sinais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz. Pensa comigo, luas de sangue como marcador. Então, assim, pegando o Salmo 90:10, de 70 a 80 anos. Então, nesse período entre 2018, vou colocar aqui pontuar datas, para que fique claro, como eu disse, ia ser sem rodeios. Isso é uma inferência minha, uma análise minha estudada. Obviamente que tem várias outras pessoas que também pensam da mesma forma, vários outros que também colocaram isso dessa maneira, alguns com mais detalhes, outros com menos detalhe, outros pontuaram algumas inferências de que ano que poderia ser. É o que eu vou fazer aqui também. Imagina como a lua de sangue seja uma abertura temporal. Então nós temos uma abertura temporal 14 de março de 2025, uma abertura temporal, e temos uma abertura temporal em Então, temos luas de sangue no dia 27 de agosto de 2026, uma outra janela temporal, 2026. E logo depois disso temos lua de sangue dia 25 e 26 de junho de 2029.
Analisando a questão de que o que Jesus disse, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, então nós temos aqui, temos um tempo, 2018 a 2028. Então, Jesus pode voltar em torno até 2028. Aí, a palavra também nos ensina, Jesus disse que esses dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. Então, se esses dias seriam abreviados, podemos dizer que Jesus não vai deixar para a última hora, Jesus não vai deixar para o último minuto, 2028. Vamos colocar 2028 como o último minuto dentro da linha em que Jesus colocou. Não estou dizendo do fim do mundo, não estou dizendo que o mundo vai acabar em 2028. Inferência minha. O arrebatamento poderá ocorrer até 2028. Considerando as luas de sangue em que há uma janela temporal, vamos pensar assim, essa janela temporal, nós temos uma janela temporal em 2025, em 2026, agosto de 2026. Eu acredito que se Jesus realmente abreviar os tempos e a minha contagem, a minha inferência estiver correta, esteja dentro disso, 2025, 2026, no mais tardar 2027. Mas considerando aí os sinais dos céus, essas seriam as datas prováveis, analisando tudo em volta. E tem muito mais outros detalhes ao qual não dá para colocar aqui. Um deles é a Agenda 2030, que no vídeo passado eu coloquei. Se você não assistiu, volta lá e assiste, que um complementa o outro, para que você possa entender. Ou seja, no vídeo passado eu citei de muitas catástrofes que podem ocorrer até 2030, ou seja, se Jesus voltar entre 2025 a 2026, os escolhidos não pegarão esse período na Terra. E até mesmo 2027. 2027 vai estar um pouco a chapa quente aqui na Terra, mas se Jesus ainda voltar nesse período, está de boa. Após isso, aí a situação vai ficar muito difícil. Muito difícil. Quando disserem que há paz e segurança, de repente virá repentina destruição. Pegue esse alerta. Pegue esse alerta. E se arrependa. Hoje é dia ainda de arrependimento. Dia de arrependimento. E se você está vendo esse vídeo e de repente Jesus já voltou, e estão dizendo que é OVNI e foram abduzidos, é interessante, né, que começaram a dizer que OVNI existe. Bem próximo de uma janela temporal. Acho que até o diabo deve ter uma noção de janela temporal. Incrível, né, como o diabo sabia quando Moisés nasceu e como ele sabia de algumas coisas que poderiam ocorrer. Sinais no céu. Sinais no céu. Nunca é tarde. Nunca é tarde para realmente se entregar a Jesus. Nunca é tarde para realmente render-se aos pés dele. Ainda que tenha muita coisa difícil para passar, mais vale viver ou até mesmo morrer por Jesus do que ter segundos de fama, segundos de prestígio nesse mundo. Então vale sofrer, vale aceitar os açoites, vale aceitar toda a afronta do anticristo e do mundo. Vale aceitar. Por amor a ele. Vale. E é tempo disso. Mas hoje ainda, arrependa-se, se prepare, acorde, desperte, para que possamos ir juntos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo e ser arrebatado para poder entrar pela Nova Jerusalém, pelas portas, entrar pelas portas, aonde o anjo vai ali olhar e dizer: olha, pode entrar, seu nome está no livro da vida. Você foi achado digno pelo sangue do Cordeiro. Entenda uma coisa, nós somos salvos pela graça, mas subir no arrebatamento é por mérito. É por mérito de você não dormir, é por mérito de você realmente não deixar a sua chama se apagar.
Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós não temos uma obra boa que possa nos deixar dignos de entrar no céu, mas o que nós podemos fazer é o quê? É manter a chama da fé acesa, é manter realmente firme em Cristo, é manter a vida de oração, é manter uma conexão espiritual. Você fazendo isso e você suportando toda a luta, tudo o que Deus permitir que você passe, você é achado digno diante dele de subir no arrebatamento. Deus te abençoe, meu irmão, e é isso aí. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor nos conduza ao arrependimento, em nome de Yeshua HaMashiach, leva-nos a um relacionamento mais profundo. Aqueles que ainda estão com sua fé apagada, que venha realmente com o fogo do Espírito Santo acender essa fé, essa chama viva, e que possa realmente estar com o azeite preparado para a tua vinda, em nome de Yeshua HaMashiach. Deus te abençoe, meu irmão, e até o próximo vídeo.